Amigos, não é de hoje que o Papa Francisco e o cardeal Leo Burke não se bicam. Eles têm visões altamente diferentes da Igreja, o que faz com que entrem frequentemente em rotas de colisão. Mas a tensão atingiu o ápice nos últimos dias do mês de novembro, quando o pontífice simplesmente disse em uma reunião que iria determinar a expulsão do cardeal do confortável apartamento em que vive e também cortar o seu salário. Nesse vídeo, vamos analisar esse imbróglio que é muito, mas muito ruim para a Igreja. Então vamos lá. Raymond Leo Burke é um dos oponentes mais ativos do Papa dentro da Igreja Católica. Conservador e sem papas na língua, Burke não transige no que diz respeito ao que acredita. Para se ter uma ideia, ele chegou a dizer ao ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, que ele, o secretário, não poderia receber a comunhão porque já havia se expressado a favor do aborto. Essa visão tradicional do catolicismo o faz discordar de muitas das posições do Papa Francisco. Burke acredita que o atual pontífice está fazendo tábula rasa à tradição cristã. O cardeal chegou a emitir, juntamente com mais 3 outros cardeais, um ato de correção contra Francisco. Um ato de correção é uma forma de repreensão feita por um grupo de cardeais ou bispos ao pontífice quando esse é acusado de ensinar ou promover algum erro doutrinal ou mesmo moral, alguma heresia. É muito grave o cardeal emitir tal ato, pois isso pode ser visto como uma verdadeira declaração de rompimento. Por isso são tão raros. Os exemplos são muito poucos. Um deles ocorreu em 1333 contra o Papa João XXII, que foi acusado de heresia. O cardeal atualmente mora em um grande e confortável apartamento no Palácio Apostólico. Lá funciona uma espécie de QG anti-Francisco. Do quartel de Burke surgiu, em 2019, uma publicação chamada de Declaração de Verdades. Nessa declaração, críticas muito fortes acusavam Francisco de liderar uma igreja desorientada e confusa. Teria o Papa se afastado dos ensinamentos fundamentais sobre o divórcio, a contracepção, a homossexualidade e o gênero. Durante o seu pontificado, Francisco rebaixou o cardeal Burke dentro da hierarquia eclesiástica e o transferiu para posições com menos influência ao longo dos anos. Tais decisões, entretanto, não fizeram Burke refletir se não estaria sendo insubordinado. Ele continuou agindo com rispidez em relação ao Papa. Isso tudo culminou na decisão de Francisco de expulsá-lo da sua confortável residência. Para os interlocutores de Francisco, Burke teria usado do privilégio de um alto salário e de uma residência muito confortável para agir contra a Igreja. O cardeal Burke, ele tem muitas posições controversas. Umas com as quais eu concordo, como é, por exemplo, a condenação do aborto. Outras sem fundamento científico ou mesmo teológico, como a negação da importância das vacinas contra a Covid. De qualquer maneira, o religioso já completou 75 anos e deverá apresentar a sua carta de renúncia. Amigos, em minha opinião, o Papa é o líder da Igreja. Ele é o legítimo sucessor de Pedro e, como tal, deve ser respeitado. Divergências, é claro, podem existir, como existem em qualquer organização, mas a forma truculenta como o cardeal as torna pública semeia cismas. E sempre é bom lembrar que cismas foram péssimos para o catolicismo. Se Burke é incapaz de respeitar a hierarquia do Papa na Igreja Católica, ele está simplesmente rejeitando a própria doutrina secular, a própria doutrina que ele faz tanta questão de apregoar e dizer que defende. O Papa é o sucessor de Pedro. Quem não aceitar de maneira humilde esse fato, essa pessoa deve simplesmente retirar-se da Igreja. Aqui, amigos, não é questão de ser conservador ou de ser progressista, mas de aceitar
o preceito católico de que o Papa é o líder maior. Eu sempre me irritei, por exemplo, quando padres progressistas entravam em confronto direto com o Papa João Paulo II. Quem não souber viver sob a orientação maior do Papa não deve permanecer católico. É simples. Deve sair, virar evangélico ou simplesmente eleger um antipapa, como o pessoal da Igreja Palmariana. E para fechar mesmo, sempre é bom trazer o que dispõe o Cânon 331, que irei agora ler. O bispo da Igreja de Roma, em quem permanece o munus que o Senhor singularmente confiou a Pedro, primeiro dos apóstolos, e que deve ser transmitido aos seus sucessores, é cabeça do Colégio dos Bispos, vigário de Cristo e pastor da Igreja Universal na Terra. Por isso, possui, em virtude do seu munus, poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal na Igreja, que pode sempre exercer livremente. É isso aí, pessoal. Valeu!